Vou aproveitar esse tempinho para poder conversar com vocês um pouco em relação a essa questão que é muito polêmica, que é o investimento em dólar. Para começo de conversa, a gente tem que avaliar cada ativo do portfólio com um objetivo específico. Então, o dólar, ele na verdade ele é uma moeda, né? Então, por ser uma moeda, ele também perde valor no tempo, não só em relação ao próprio dólar, né? Ou seja, existe inflação nos Estados Unidos, e também em relação a outras moedas, né? Que existe a inflação de cada país. No caso do Brasil, a nossa inflação é bem mais alta do que a dos Estados Unidos, e ele oferece uma certa proteção em relação a isso. Só que a gente precisa analisar o que a gente chama de custo de oportunidade. Então, quando você deixa de investir em reais, no caso, em algum título atrelado a Selic ou ao CDI, né, que são as taxas básicas de rendimento da nossa economia, a gente deixa de ganhar essas rentabilidades. E a gente tem aqui vários gráficos históricos desde a criação do Plano Real em 1994, que a gente observa, na verdade, quem deixou o dinheiro em dólar, na moeda dólar só, ele perdeu ao longo do tempo, porque esses índices brasileiros subiram muito mais do que o próprio dólar. E a gente tem que separar o seguinte: uma coisa é você enviar um dinheiro em dólar para fazer um investimento no exterior. Aí a gente tem que analisar em que você está investindo lá fora, quais vão ser os objetivos, qual prazo você vai deixar, tem que levar em consideração o imposto para poder mandar esse dinheiro para fora. Então incide, né, o IOF em cima dos investimentos do dinheiro que sai do Brasil, e entre outras condições, né? Porque enviar o dinheiro para fora e colocar ele, por exemplo, num título americano, provavelmente também você vai ter uma rentabilidade menor do que deixar ele aqui no Brasil. Então a gente tem que ver o seguinte: é um dinheiro para proteção? Eu quero ter um patrimônio lá fora simplesmente para poder, em algum caso de necessidade, eu tenho um passaporte já dos Estados Unidos, por exemplo, e a qualquer momento, se acontecer alguma coisa de ruim no Brasil, eu posso me mudar para lá, eu quero ter um dinheiro lá por segurança. Então aí ok, aí sim, né, que é a reserva de valor, como eu estou explicando aqui. E aí sim faz todo sentido isso em relação ao dólar. Mas como investimento por si mesmo, a gente consegue comparar com diversos outros ativos que renderam muito mais do que essa simples dolarização. Então eu estava acompanhando aqui um vídeo de uma grande influenciadora, né? Ela vende produtos digitais e ela ficou muito famosa alguns anos atrás, quando ela falou que o patrimônio dela, que ela tinha acho que 19 anos de idade e já tinha R$1 milhão, aí aquilo deu uma polêmica danada e tal, porque não era bem verdade. Enfim, ela tem um vídeo recente que eu achei interessante, que ela conta uma história, ela é muito boa, ela é uma das melhores copywriters, né, que existem no Brasil. Ou seja, ela é uma pessoa que se especializou em construir conteúdos e contar histórias para vender alguns tipos de produtos e tal, e dentro disso ela direcionou esse vídeo e começa a contar sobre liberdade. Tem muita coisa interessante até no vídeo, que ela fala alguns conceitos de liberdade para ela. Aí ela aborda um pouco sobre a liberdade financeira, da importância de você diversificar a sua carteira, algumas classes de ativos e tal. Bacana, muito legal o vídeo até certo ponto, porque depois, mais pro final, ela fala desse vídeo o seguinte: que você precisa ter um patrimônio em dólar, um investimento, né, que aí já a questão do conceito em dólar, para viajar, por exemplo, né, e que o Brasil é um país volátil e arriscado, né? O Brasil é o mesmo país em essência desde sempre, né? Então, ou seja, é da natureza da nossa economia a volatilidade, porque os produtos que o Brasil é mais forte são as commodities, e as commodities, pela natureza delas, elas são cíclicas. Então, ou seja, são anos muito bons e anos muito ruins. Então, o que mais move a nossa economia são as commodities. Então, a tendência, enquanto isso for verdade, a economia nossa vai ser cíclica e a gente vai passar por períodos de altos e baixos, independente de qualquer coisa que acontecer na economia mundial. Isso, né, em relação ao que ela fala no vídeo, ela fala que você deve guardar em dólar para viajar. Então, se você fizer isso com o objetivo de uma viagem no curtíssimo prazo, pode até dar certo sim, porque você coloca um dinheiro, por exemplo, numa viagem daqui a alguns meses, e nesse período o dólar subir, você já comprou o dólar antes, você fez uma proteção sensacional. Ou seja, você já comprou o dólar no preço mais barato. Se o dólar disparar por alguma coisa no curto prazo,
tá tudo certo, você se protegeu, perfeito. Agora, se você começar a montar uma poupança recorrente, uma reserva recorrente para investimentos, pensando em viagens esporádicas ou coisas dessa natureza ao longo do tempo, a tendência é que você perca dinheiro por causa disso, porque historicamente o dólar ele rendeu muito menos do que os ativos em renda fixa, né? Ou seja, do que os investimentos simples, né? O estilo tesouro direto, né? Então, ou seja, se você fizer esse tipo de investimento ao longo do tempo, você tende a ter muito menos patrimônio. Deixou ao longo dos últimos 20, 25 anos, ou desde a criação do Plano Real, que é onde a gente tem um parâmetro de comparação mais certo, aí você vai ver que a diferença foi muito grande, que os ativos de renda fixa renderam muito mais do que o dólar propriamente dito. Isso sem a gente falar dos investimentos em ações, por exemplo. Se a gente comparar o que rendeu as maiores empresas brasileiras ao longo dos últimos anos, ou períodos maiores, por exemplo, 5 anos, se a gente comparar o que rendeu as maiores, eu não estou falando melhores não, né? Existe, se você fizer uma seleção da sua carteira, você pode escolher ativos ainda melhores, mas vamos pegar só as maiores. Então vamos imaginar um investimento em Petrobras, em Vale, em Itaú, né? Ou seja, as maiores empresas. Todas elas nos últimos 5 anos renderam muito mais do que o dólar. E nos últimos 5 anos, o que você mais deve ter ouvido de narrativa a respeito de investimentos foi a sugestão para investir em dólar. Muito mais gente sugerindo você comprar dólar do que você comprar ações de boas empresas, das maiores empresas brasileiras, para receber não só a valorização dos ativos, como também os dividendos, né? Ou seja, o rendimento dessas ações, que é a parte da distribuição do lucro das empresas ao longo do tempo. Então, é importante a gente analisar sempre na hora de fazer o investimento essas questões também das janelas que eles mostram. Se a gente pegar uma janela mais longa, ou seja, pegar um período, aí vamos falar assim desde o Plano Real, por exemplo, a gente comparar o rendimento dessas empresas em comparação com o dólar, aí então que a gente vai ver um disparate assim absurdo. Essas empresas renderam muito, mas muito mais do que o dólar, por exemplo. Então, são situações diferentes. Então, você enviar o dinheiro para o exterior para você investir lá fora em ativos estrangeiros, a gente tem que analisar a questão cíclica, analisar as empresas americanas que você vai investir lá também, se elas estão no momento bom para você comprar, qual a relação, né, de possibilidade de aumento de lucro, relação de, enfim, fazer uma análise da empresa para ver se elas estão descontadas. O que está acontecendo na prática agora, que existem muitas empresas americanas que estão negociando a múltiplos caríssimos, né, muito mais alto do que empresas brasileiras. Então, fazer esse comparativo é muito importante para a gente aumentar a nossa chance de retorno ao longo do tempo. Garantia que algum investimento vai acontecer tal situação, porque as pessoas ficam pegando, às vezes, uma rentabilidade passada e projetando ela para o futuro de alguns ativos e tudo. Então, faça uma análise fria de cada investimento e não siga a manada. Esse é um ponto importante. Às vezes, normalmente, o que está mais falado naquele momento, quase sempre já está atrasado. As maiores oportunidades já passaram. Então, analise bem antes de tomar uma decisão a respeito dos seus investimentos e se também não tem nenhum conflito de interesses por trás. Porque, por exemplo, essa influenciadora que conta essa história sugerindo para a pessoa guardar em dólar para poder viajar, ela tem ali uma corretora de câmbio que patrocina ela. Então, ela obviamente tem um interesse por trás que você use o cupom dela, que ela inclusive divulga esse cupom dela ali no vídeo, para poder você dolarizar o seu patrimônio. Nada contra usar o cupom dela ou outro tipo de usar, né, corretores de câmbio, são importantes, tem a função delas, mas ver se aquilo é o melhor para você, para o seu momento do seu investimento.